A palavra de Deus, quando é vivida, torna-se a legítima defesa contra o diabo. Ele não pode nos acusar. O crente que não vive essa palavra fica desprotegido de sua cobertura espiritual. A palavra de Deus tem suprido meu espírito e me dado forças para vencer as provas. Jesus tem cuidado de mim como uma criança recém-nascida. Todo o meu crescimento espiritual foi concedido pelo Espírito Santo. Ele tirou toda a maldade do meu coração. Me libertou de todo o pecado que me impedia de crescer espiritualmente. Ele purificou a minha alma e o meu espírito, fertilizou meu interior com a sua palavra e fez germinar os frutos espirituais. Essa semente que cresceu em meu coração tem dado bons frutos e vem amadurecendo a cada ano. Isso explica que eu estou em processo de transformação. Fui para a cidade de Bogotá, na Colômbia, pregar a palavra. Fiz uma campanha em um bairro pobre, em uma igreja pequena. Fiquei preocupado com aqueles irmãos. O seu pastor disse que os irmãos já não são mais os mesmos. Perderam o calor espiritual, já não pregavam mais como antes, e aceitaram viver nessa situação de pecado. Alguns dessa igreja saíram em busca do calor que perderam, e foram para outros ministérios. O defeito não estava na igreja, estava em suas atitudes. Eles decaíram na fé, estavam à procura de igrejas que acendessem suas chamas. Jamais encontrariam essas chamas em outras igrejas se não se arrependessem de seus pecados. Se buscassem ao Senhor se arrependendo de seus pecados, aqueles galhos secos iriam enverdecer, e suas folhas cairiam e nasceriam outras novas. Os galhos floresceriam igual às flores da vara de Arão, provando que ele era santo e capacitado para ser escolhido. O galho seco não tem o Espírito Santo. Está sedento de Deus e procura meios para matar essa sede. Não tem consolador que possa encher-te. Está morrendo espiritualmente. Se Jesus é a vida e o crente está morrendo, é sinal de que ele está longe da fonte da vida que mata a sua sede. Muitos dizem: você não tem medo de ser assassinado por aquilo que fala? Eu disse: a minha segurança não é confiar em mim, mas naquele que me deu a vida. Somente ele é quem pode tirá-la. Tenho convicção de que ele é comigo e me livrará de todo o mal. Quando terminei de falar, entrou um homem com uma arma na mão e disse: prove que você é de Deus. Morrerá por ele hoje. Se quiser viver, negue o seu Deus. Eu disse: Satanás, escute aqui. Esse território não é seu. Perdeu. A partir de hoje eu declaro a sua derrota. O rapaz apontou a arma e disse: hoje tu vai morrer. Eu disse: pode atirar. Da sua arma não sairá nenhuma bala. A minha vida pertence a Deus. A chave da morte está nas mãos de Jesus. Somente Ele pode me matar. Quando eu comecei a falar essas palavras, aquele rapaz caiu endemoniado para trás. Ele estava se tremendo, parecendo que estava em convulsão. Eu expulsei os demônios. Eram legiões que estavam naquele corpo. O pastor daquela igreja disse: esse rapaz não é o primeiro. Entrou outros aqui e fechou a igreja. Você foi o primeiro que bateu de frente. Eu orei por aquele rapaz e ele aceitou a Jesus. Eu continuei falando. Deus tem segurado em minhas mãos e tem me guiado, e me cerca com a sua muralha de fogo que me serve de fortaleza. Perto dele estou tranquilo, nele tenho segurança e estarei livre do perigo. Estou em suas mãos, não posso cair, estou preso nele, me seguro nele. Não posso me dobrar diante do pecado e nem ceder para os meus desejos. Permaneço leal a ele, e firme em sua presença. Ele tem me tirado do sufoco espiritual, tem tampado minhas fraquezas, tem me estruturado em sua palavra, tem restaurado as trincas desse templo e consertado as minhas colunas quebradas para que esse templo não vá ao chão. O pecado tentou entrar nesse templo e destruí-lo. O selo do Espírito Santo impediu que o pecado entrasse em mim, e lacrou as portas desse templo. No outro dia de pregação, o pastor estava pregando. Um rapaz entrou com uma faca nas mãos para matar o pastor. O pastor ficou apavorado. Eu entrei no meio e disse: em nome de Jesus, tu estás paralisado. Aquele rapaz havia levantado a mão para dar uma facada no pastor. Seu corpo ficou paralisado como uma estátua. Eu assoprei e ele caiu. Expulsei o demônio. Aquele rapaz ficou livre. Mais um atentado de morte e mais um livramento de Deus. Através de Jesus, o meu conhecimento sobre o mundo se tornou diferente daquele conhecimento que eu tinha antes. Hoje vejo as pessoas com um olhar de misericórdia. Não é mais aquele olhar de desprezo, e sim um olhar de amor, um olhar de querer salvá-las. O olhar de Deus está em mim. O mundo é o retrato do pecado. Tudo o que acontece nele de ruim é a consequência do pecado. Se o mundo todo se arrependesse e não praticasse mais o pecado, não teria tanta maldade e catástrofes. Deixe Deus entrar nos seus sentidos, e deixa Ele criar os seus projetos do nada na sua vida. Compreenda Jesus, conheça Ele, mergulhe nas águas profundas espirituais,
O Espírito Santo está vivo em seu corpo. Seja um valente de Deus. Seja seu guerreiro forte. Seja submisso 100% à sua palavra. Obedecer a Deus é estar sempre debaixo de sua graça andando em seu caminho. Seja um forte de Deus. Deixe Ele usar você. Obedeça a sua palavra. Pague o preço para entrar no céu. Seja um espelho nesse mundo. Produza efeitos na vida de uma pessoa através de sua vida. Deixe o poder de Deus transformar você. Ele lhe dará força, capacitação, e fará uma potência espiritual contra o mal. Depois do culto, eu fui para a casa do pastor. No dia seguinte, uma mãe aflita ligou para o pastor e disse: "Vem aqui na minha casa. Meu filho está louco." Na mesma hora recebi uma visão. Vi um rapaz moreno perto do computador vendo o Facebook. Um espírito maligno saía da página e entrava pelos olhos indo para sua mente ficando alojado em sua cabeça. O Senhor abriu mais a minha visão. Do outro lado do computador tinha um senhor conversando com esse rapaz. Ele amaldiçoava as fotos do rapaz e jogava feitiços do outro lado. Ele era um satanista que o rapaz conheceu na rede social. Fui na casa do rapaz que estava louco. Expulsei o demônio. Falei para ele não usar mais o Facebook. Ele disse que não iria mais usar e se converteu ali mesmo. Fui ministrar em outra igreja, e foi-me revelado o estado daquela congregação. A mensagem para aquele lugar foi sobre as paixões do mundo que domina a cabeça. Outros irmãos tomavam decisões erradas quando estavam nervosos e com o emocional à flor da pele. Tudo isso tirava a razão, deixando eles irracionais sem equilíbrio mental, indomáveis e explosivos. A oração iria amortecer as suas carnes e domar seus corações, controlando seus pensamentos e temperamentos. Muitos ali estavam sendo enganados pelos falsos profetas por não saberem a palavra de Deus. Eles não tinham entendimento da palavra. Eram ouvintes e não praticantes. Eles não deixavam o Espírito Santo lhe usarem. Não deixavam ele comandar a ministração e conduzir. Eu exortei eles a se prepararem, examinarem suas vidas, se corrigirem, obedecerem ao chamado, não fazer as suas vontades e fazer aquilo que Deus queria. Sejam um instrumento nas mãos de Deus. Sejam úteis para o trabalho de Deus. É tempo de plantar para Cristo e colher os seus frutos. Seja um agente para a execução do trabalho de Deus. Deus lhe dará recursos celestiais para alcançar almas. Quando a igreja terminou, fui embora para onde eu fui hospedado. Ao chegar lá, dobrei os meus joelhos. Orei sem cessar até as 4 da madrugada. Senti o meu corpo explodir de unção. Uma eletricidade tomou conta de mim. Caí com o rosto no chão. Meu espírito saiu. O anjo Gabriel desceu até o meu encontro. Ele disse: "Kenzo, está preparado para mais uma experiência?" Eu disse: "Estou." Subimos ao céu. O portão celestial se abriu e eu entrei para dentro do paraíso. Que saudades voltar para esse lugar. Os anjos do céu me receberam. Eu não sabia, mas o meu nome era popular no céu pelas obras que eu fazia na terra e pela vida que eu vivia na terra. Os falsos profetas, apesar de terem sua fama na terra, seus nomes não são citados no céu. O anjo me disse: "Satanás quer destruir a igreja através do pecado. Diga para eles rejeitarem o mundo e o que Satanás lhe oferece. Diga para matarem a vontade da carne e seus desejos dos corações. Aqueles que estão em Cristo e vivem uma vida santa, nenhum mal lhe atingirá. Nem feitiçaria poderá te fazer mal, pois a santidade é sua armadura." Diga para a igreja fazer obras de caridade, ajudarem os oprimidos e aqueles que necessitam. A pessoa que você ajuda hoje, pode lhe ajudar amanhã se tiver gratidão. Diga para eles ajudarem sem esperar nada em troca. Sejam generosos e não interesseiros, a retribuição virá de Deus, seja na terra ou no céu. Jesus disse: "Meu servo, tu sempre teve dúvidas sobre a salvação de Salomão. Hoje irei revelar a ti onde Salomão se encontra." Eu e Jesus começamos a andar nas ruas de ouro no céu. Passamos perto dos edifícios de ouro que são as casas dos santos. Eu vi homens jovens com seus corpos resplandecentes. Eu vi Isaque, Jó, Sansão e Elias. Continuamos a andar e vi Maria Madalena, Ana e Isabel. Elas estavam lindas e seus rostos refletiam a glória. Chegamos em um lugar onde vi o rei Salomão. Suas vestes brancas refletiam o branco da justiça. Também vi Tiago e João Batista. Todos estavam felizes com sorrisos no rosto. Continuamos a andar e o Senhor disse: "Kenzo, aquela é a sua casa." Ao olhar, eu vi um grande prédio de ouro. Depois entramos na sala das coroas. O Senhor me mostrou a minha coroa. Também vi as minhas vestes brancas, a qual eu vou me vestir quando eu for morar lá. Vi os meus galardões que eu juntei na terra através do meu trabalho para Cristo. Jesus me disse:
Estamos em um tempo onde muitos estão famintos espiritualmente. Eles não sabem como se alimentar, e procuram prazeres no mundo e não conseguem suprir suas necessidades espirituais com aquilo que é passageiro. O pecado pode alimentar a carne, não o espírito, e nada adiantará, pois o meu espírito se alimenta de mim e de minha palavra. Outros procuram falsas religiões e se alimentam de demônios e de pães imundos. Eles bebem das fontes de águas sujas e poluídas. Tudo isso causa mal-estar espiritual. Diga para minha igreja se esforçar na minha doutrina pura e santa, sem contaminação com filosofias vãs e teologias falsas. Muitos bispos e apóstolos tiveram suas mentes cauterizadas pela teologia. Não têm experiência com Deus. Vivem mortos na letra, sem direção da minha verdade. Apenas se baseiam em suas opiniões e pensamentos teológicos diferentes um do outro. Eles procuram a verdade em teologia dos homens. Não procuram a verdade em mim. Eu quero habitar neles através de meu espírito. Esses homens misturam a verdade de Deus com opiniões teológicas. Eles oferecem para as pessoas famintas uma meia verdade e uma meia mentira. Eles não procuram ter uma experiência com Deus e estão ligados com o mundo. São apenas estudiosos acadêmicos. Não são praticantes. Conhecem um Deus nos livros de teologia, não me conhecem como pessoa. Amam o mundo e o que nele está. Sua relação com o mundo é tão forte que eles não querem mais largar. Experimentam mais as delícias do mundo e não experimentam o sobrenatural de Deus. O mundo lhe oferece apenas algumas horas de alegria. Tudo é ilusão e passageiro. São armadilhas para a morte. Estão aliançados como o mundo. São como ratos atraídos pelo cheiro da comida, e caem na ratoeira da morte armada por Satanás. Depois eu voltei para a terra e fui para a igreja ministrar. Uma irmã da igreja me pediu para fazer uma visita em sua casa. No outro dia, eu orei pela irmã e disse: eu irei em sua casa fazer uma visita e uma oração. Ao chegar em casa dobrei os meus joelhos no chão. O Senhor falou comigo dizendo: não vá na casa daquela mulher. Satanás irá usar ela com mentiras para escandalizar o seu ministério. Lembra de José que foi escandalizado pela mulher de Potifar. Essa mulher irá fazer o mesmo contigo. No outro dia não fui para a casa dela. Ela veio me perguntar o porquê eu não fui. Eu disse que Deus não havia permitido. Quando acabei de ministrar, aquela irmã veio até mim e começou a me seduzir com palavras. Eu repreendi. Ela caiu endemoniada. Ela foi liberta do espírito de sedução. O Senhor Jesus me revelava que o diabo arma ciladas nesse mundo. Ele conhece o ponto fraco de todo mundo. Ele estuda cada pessoa e ataca nas fraquezas. Essa é a importância de sermos selados e termos a palavra reinando em nós, endurecendo os nossos corações para o pecado. Jesus disse que nós temos que ser mais ativos espiritualmente. Não podemos baixar a guarda e nem parar de orar. Se vacilarmos nessa reta final, todo o nosso trabalho e nossas obras que concluímos a longo prazo terá sido em vão. Eu tenho andado em várias igrejas. Tenho tido visões de uma mulher adormecida vestida de noiva dormindo em um sono profundo. Uma sonolência espiritual. Vamos sair dessa sonolência espiritual que não deixa vocês acordarem para a realidade do mundo espiritual. Esse sono não deixa vocês enxergarem os seus pecados. Não sabem mais diferenciar o certo do errado. Tudo é comum. O pecado é normal. Esse sono está tirando suas consciências daquilo que é espiritual. Seus olhos estão fechados para o pecado. E não se abrem para olhar para se corrigirem. Não sabem o que estão fazendo. Viraram pessoas sonâmbulas andando sem consciência das coisas. Andam em caminhos tortos pensando que estão na graça. Acordem. Vocês estão em uma guerra espiritual contra as forças do mal. Somente os fortes vencerão e os perdedores serão entregues para as legiões malignas. Serão presos e encarcerados no inferno. O galardão dos crentes perdedores são prisões e condenações eternas. Seu inimigo Satanás está tão perto de vocês, agindo diante de seus olhos, e vocês não acordam para ver. Ele já se infiltrou, e vocês ainda não sabem se é ele quem está agindo, pois perderam sua identidade de cristãos. Até quando homens iguais a mim irá alertá-los? Eu terei poucos anos aqui na terra, sou um idoso. Depois que eu partir para a glória, dificilmente outro se levantará no meu lugar para o alertar. O relaxamento espiritual está entrando, e isso abre aberturas no mundo espiritual para os demônios entrarem. Muitos já não ministram como antes. A unção não é a mesma. A sua comunhão com Deus está se rompendo aos poucos. Eles precisam de um renovo espiritual. Busque o avivamento do Espírito Santo. Vejo irmãos abatidos na hora da pregação. Não sentem alegria de falar de Jesus. Não deixam o Espírito Santo dissipar a tristeza e trazer alegria. Seus rostos tristes na hora de ministrar revelam o seu estado de homens vazios por deixar os seus problemas sufocarem. Eles não deixam seus problemas fora e carregam para os dias de igreja.
não conseguem manter seus semblantes alegres e não transmitem alegria em suas ministrações. Eu não entendo por que não são felizes e alegres quando pisam seus pés dentro da casa de oração. Vocês têm o privilégio que o povo de Israel não tem. Eles rejeitaram o Messias e vocês pegaram para vocês. E mesmo assim com seus nomes escritos no livro da vida não estão contentes, deixando as provas abalarem as suas fés. Não sentem motivações por nada. Parece que vêm para a igreja obrigados. Jesus não quer isso. Ele não aceita sacrifícios imperfeitos. Peça para o Espírito Santo preencher vocês. Ele matará sua fome de felicidade, alegria, esperança e paz enchendo seus vazios. Eu cobro isso de vocês. Cobro também no meu ministério que está nos Estados Unidos. Sei que tenho que entregar o rebanho puro e sem mácula no dia do juízo. Não quero ser responsável por nenhuma alma que se perder e não se salvar. E quando eu estou triste eu dobro os meus joelhos e choro até ser consolado. O Espírito Santo me dá alívio e tira a minha dor. Quando me levanto, estou alegre. Subo no altar rindo como representante do Evangelho. Nunca subi no altar triste. Temos que ser fortes. Perdi o meu filho David. A morte traz dores. Nem tudo o que perdemos é um mal, pois a perda representa a transformação. Isso muda o coração em relação à vida. As dores físicas e emocionais nos fazem assumir uma posição de guerreiros diante da situação, e isso agrada a Deus, nos traz para perto dele, e nos faz despertar espiritualmente. Deus testa a nossa fé para ver se estamos firmes nele. A nossa fé nele nos firma nele e nos faz enxergar a Cristo. Não conte seu problema a ninguém. Conte para ele. Somente ele pode resolver. Dobre os seus joelhos e fale com Deus. Descanse e ele resolverá. Não fique cobrando ele. Deus não se esquece de você. Mesmo que olhe para o seu problema e veja ele grande demais. Lembre-se de que você tem um Deus grande, e muito maior do que qualquer problema seu. Mesmo que seu problema seja longo e pareça que nunca vai passar, lembre-se, Jesus é o dono do tempo e determina tudo. Ele te dará a resistência de esperar e fará a sua paciência ser mais longa do que seu problema. A sua fé é mais forte do que todas as suas dificuldades. Quando eu conheci a Deus, foi nas maiores dificuldades da minha vida que enxerguei Ele dentro da fornalha comigo. Tive que entrar no mundo espiritual para conhecer a Deus e todo o seu plano. O Espírito Santo invadiu o meu ser de uma maneira que fiquei sensível ao seu toque. Minha sensibilidade espiritual ficou aguda, senti mais prazer de ficar em sua presença. Satanás apareceu para mim e tentou me desanimar. Ele disse que por mais que eu pregasse a santidade, amor, perdão e o arrependimento, por mais que eu conservasse essa doutrina não teria êxito mundial, pois ele me falou que criou falsas seitas como Mormons, Testemunhas de Jeová, Adventismo e outras seitas com aparência de igrejas caridosas e bondosas para contaminar a sã doutrina, e que era tarde demais para eu espalhar a doutrina verdadeira, pois ele estava multiplicando as suas seitas enganosas pelo mundo. Satanás foi embora e eu tive uma visão. Vi uma noiva de preto, uma falsa igreja sentada no trono e reinando. Uma voz me dizia: está multiplicando igrejas falsas. Irei buscar a minha verdadeira igreja antes que ela seja contaminada e enganada pelas falsas noivas, a noiva de Satanás. O Espírito Santo me revelou divisões dentro das igrejas, por causa de brincadeiras ofensivas que irritam o próximo e não respeitam o irmão que não gosta de brincadeiras. Vamos ser maduros para as coisas de Deus e crianças para a malícia desse mundo. Se acostumem em andar na doutrina. Sei que é difícil. Logo se acostumarão. Sejam viciados em orações todos os dias. Caiam nessa rotina espiritual. Vivam uma vida santa. Se viverem uma vida relaxada na presença do Senhor, ninguém dará crédito por suas palavras. Você é a palavra que prega, assim como Jesus é a palavra. Muitos vivem uma vida de pecado. Não ganham mais almas por escandalizarem o Evangelho. Caíram em descrédito por causa de seus testemunhos. Os falsos mestres, doutores da mentira, estão dentro das igrejas usando a própria palavra de Deus para enganar, como Satanás usou a palavra de Deus para enganar a Jesus no deserto. Se não estivermos revestidos com as armaduras da santidade, seremos presas fáceis. O diabo não se importa com crentes que buscam bênçãos materiais. O materialismo para o diabo não tem valor nenhum. É perecível. O diabo se importa com aquilo que é eterno. Os que buscam as coisas espirituais, quem busca morar no céu, coisas não perecíveis, tudo isso incomoda o diabo. Ele sabe o que perdeu, jogou sua herança fora, sabe o que é bom e não quer que consigamos o que ele já perdeu. Ele colocará obstáculos e impedimentos espirituais para vocês não crescerem espiritualmente. Para Satanás, é melhor que fiquemos ricos e milionários na terra se desviando, do que termos galardões no céu.
Ele prefere que conquistemos o mundo, sejamos poderosos aqui ao invés de conquistarmos o céu, pois a riqueza corrompe, e a riqueza dessa terra acaba. Já as dos céus são eternas. Nossas riquezas não estão nesse mundo, estão sendo armazenadas no céu para onde iremos morar, para que ajuntar tesouros na terra, se quando morremos não levaremos nada. Tudo vai ficar aqui, para onde vamos não levaremos, pois o noivo nos levará e deixará os nossos bens. Que todos que ouvem esse testemunho venham a se reconciliar com Deus, que venham a receber uma unção especial ao ouvir essas palavras. Amém.